Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Faz tempo que não nos falamos, né? Que não é sempre que eu tenho assim a aprovação, né? A disponibilidade de estar fazendo um vídeo, contar algumas histórias para vocês, né? Hoje eu vou vir com mais um caso bem interessante de um paciente que me procurou com uma série de situações, né? Principalmente a situação profissional. Ele vem estudando, ele é um estudante de medicina, né? E a história dele é bem interessante. Atualmente, né, hoje, ele tentou estudar, né, medicina durante tempo no Brasil, mas não foi possível, ele não conseguiu terminar os estudos aqui. Aí ele foi para os Estados Unidos, né? Ele tem um irmão que mora lá e o irmão acabou levando ele para lá, né? E lá deu certo, ele ingressou numa faculdade, está terminando, acho que falta 1 ano e meio, aí ele termina a faculdade, né? Só que é uma situação muito interessante pelo caso de vida dele, né? Ele se interessa muito, além dele se interessar pela medicina, ele se interessa muito por terapias alternativas, né? Ele é reikiano, ele trabalha com barra de axis, trabalha com várias alternativas, né? De outras terapias, né? Que são alternativas mais holísticas, né? E ele vem trabalhando muito tudo isso, né? E aí ele quer seguir nessa linha, né? Ele quer casar as duas coisas, a medicina com esse lado holístico. Inclusive ele pensa em fazer alguma coisa, uma formação na parte de acupuntura, tudo isso, né? E só que ele fala que as coisas demoram para acontecer, demorou para ele ir para os Estados Unidos, demorou para ele conseguir estudar, demorou, então vem demorando, né? E outros aspectos também que ele colocou que não vem ao caso, mas esse é o caso principal. Aí eu falei, tudo bem. Eu sabia até esse ponto da história, e aí eu fiz um atendimento com ele, né? Entrei no plano espiritual dele e fui ver. Aí o que surgiu, né? Surgiu que o seguinte, numa vida passada, ele foi um índio, né? Ele foi de uma tribo Navajo nos Estados Unidos, né? E ele se apaixonou por uma branca, né, que eles chamam de branca, né, por uma mulher branca, e ele fugiu dessa tribo. Ele saiu, ele foi embora, né? E fugiu com ela, no caso, né? E aí levaram uma vida difícil, sacrificante, porque um índio casado com branca tiveram uma série de restrições, ainda mais numa vida passada, onde os Estados Unidos tinham uma série de restrições com indígenas. Nossa, foi assim, foi bem interessante. Bom, passou isso, e aí eu contei tudo isso para ele, e disse, né, que ele está no caminho certo, ele vem buscando isso, mas o que eu achei interessante é que quando eu entrei no plano espiritual dele, não apareceu um médico como mentor dele, e sim um xamã, um índio xamã, né? Que eu falei, olha, que deve ser tudo a ver com essa sua experiência indígena, nessa vida indígena que você teve. Bom, vou encurtar a história foi longe. Hoje ele está no estado do Amazonas e ele mora no centro da parte indígena, né, dos Navajos. Ele mora ali. Ele acabou indo para lá. E o projeto de vida dele é fazer parte ele quer ser um médico da tribo indígena. Inclusive ele já viu tudo isso, ele já tem acesso, já conversa tal com o pessoal. E ele se sente muito assim à vontade nisso, né? Então ele também está aprendendo com os indígenas, né? O como fazer uma série de coisas, né, que eles praticam, os xamãs indígenas fazem com relação a tudo isso, né? E aí no plano espiritual, eu conversando novamente, né, com esse xamã, o xamã está dizendo o seguinte, que ele está sendo um exemplo no plano espiritual para eles indígenas, né? Por ele ter sido um dissidente, ele saiu
da comunidade indígena, e agora está voltando com uma outra característica, com outro propósito, e ele tem essa necessidade de contribuir, de ajudar a cuidar da tribo lá, né? Então, por que eu estou contando essas histórias para vocês, né? Gente, como eu disse, né, nós vivemos tudo isso de história de vidas passadas. Nós temos muita influência no nosso corpo, né, na nossa vida atual. Muita coisa exerce. Então você vê, a vida dele só começou a andar, só começou a dar certa a hora que ele retornou para aquela base dele. Ele retornou em resgate dessa vida passada dele, né? E aí a vida começou a acontecer novamente. E ele está lá hoje, ele mora já nos Estados Unidos há muito tempo. Me parece que ele já é naturalizado, americano, e está feliz da vida, está terminando, né, os estudos e vai se dedicar à medicina, a terapias holísticas, né, envolvendo o xamã, uma série de coisas, né, e vai cuidar daquela tribo, né, que ele abandonou. E vai servir de exemplo, né, no plano espiritual, por ter sido, saiu, voltou e vem com toda uma experiência, toda uma bagagem para trazer conhecimento para eles lá também. Então foi uma história assim muito bonita, fiquei muito emocionado com essa história, porque essa história é longa, só essa história foram 3 atendimentos para fazer o fechamento, entendimento de tudo isso, né? Mas é um caso muito bacana, muito bonito, e hoje você vê essa realização, né? Eu também tenho um outro caso que depois eu vou contar, de uma pessoa que mora na França hoje, e também bem interessante. Também tem um caso de um japonês também bem interessante, que eu também foi autorizado, e eu posso gravar e trazer isso para vocês, tá bom? Então fica aí mais uma historinha para vocês, quem sabe, se identificarem com alguma coisa, né? E lembrar que tudo que está acontecendo com a gente tem algum motivo em vidas passadas, e tudo isso está sendo permitido ser tratado, ressignificado, tirando isso desse histórico, para que a gente possa seguir a vida, seguir para uma dimensão maior, para onde o planeta caminha. Tá bom? Então, mais uma vez, fiquem com Deus todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos.